Boa noite a todos, o meu nome é Fabrício Terra, eu sou professor pesquisador da Universidade do Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do campus Junaí, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Reconhecimento de padrões de perfis de solo, baseados na energia refletida no infravermelho médio, de minha autoria e dos colegas José Alexandre Dematê e Ingrid Orac Terra. Bom, como uma introdução, a espectroscopia de reflectância e, consequentemente, a energia refletida por um solo, né, ela é oriunda da constituição, no caso do solo, desse corpo, e ela é baseada na radiação eletromagnética que é incidente na amostra e posteriormente refletida, certo? A esse fluxo de energia se dá o nome de reflectância. Especificamente para solos minerais secos, né, essa energia refletida ela é dependente da composição mineralógica e orgânica do solo. Para solos úmidos, obviamente, a água influencia também nesse comportamento espectral. Costumeiramente, o que se costuma observar na literatura é que essas informações espectrais elas têm sido aplicadas, né, de uma forma bastante efetiva para a predição, né, para modelagem preditiva dos componentes do solo. E aqui tem um exemplo bastante interessante, uma figura que ilustra a interação da radiação eletromagnética com os constituintes do solo. Então, a interação é em nível, no infravermelho médio, em nível molecular, certo? E posteriormente se tem uma energia refletida que depois é transformada em um comprimento de onda, como está representado na figura aí abaixo, que é o comportamento espectral de algumas amostras de solo na faixa do infravermelho médio. Bom, pois bem, apesar dessa faixa espectral ter sido bastante utilizada, né, para informações quantitativas do solo, é importante estudar e pesquisar, né, para verificar a aplicabilidade dessas informações para trabalhos de levantamento, classificação e mapeamento do solo, mas não simplesmente como um dado de entrada para a quantificação de propriedades. Bom, então, com esse trabalho nós tentamos responder uma questão de fato bastante simples, né, que é baseada na hipótese de que os perfis de solo eles podem ser razoavelmente caracterizados e distinguidos entre si, baseado nos seus comportamentos espectrais no infravermelho médio. Os nossos objetivos, então, foram classificar 20 perfis de solo, utilizando métricas pedológicas métricas pedológicas, né, avaliar a influência do intemperismo da pedogênese no resultado da classificação e, por fim, comparar os resultados dessa mesma classificação usando propriedades convencionais do solo. Para isso, nós utilizamos 20 perfis de solo. Esses 20 perfis eles estão distribuídos entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Todos os perfis de solo eles são correspondentes a áreas, né, de cultivo de cana-de-açúcar, então são áreas agricultáveis, né? Todos esses perfis eles foram classificados segundo o Sistema Brasileiro de Classificação e depois essa classificação foi convertida para a FAO-WRB. Os perfis de solos que nós utilizamos variaram entre neossolos quartzarênicos, argissolos vermelho-amarelos, latossolos vermelho-amarelo, latossolos vermelhos, latossolos amarelos, latossolo bruno, cambissolo, planossolo áplico, gleissolo áplico, neossolo litórico. Então, houve uma variação bastante grande de perfis de solo e também uma variação bastante grande na granulometria desses solos, representada entre parênteses está a porcentagem de argila dos horizontes diagnósticos seguido, né, pela informação do número de perfis descritos número de horizontes descritos para cada perfil, certo? A informação de radiometria, né, ela foi obtida utilizando um termonicolé, um F-TIR, né, utilizou-se também um acessório para obtenção da reflectância difusa, a resolução de aquisição foi 1,2 centímetros a -1, com 64 escaneamentos, leituras por minuto, e para a calibração dos espectros foi utilizada uma placa de ouro. A cada leitura foi feita uma calibração. Como vocês podem observar aí, né, esse é o equipamento, na verdade, o modelo do equipamento que foi utilizado.
Após isso, né, os valores de energia refletida, de reflectância, foram transformados em valores de absorbância, foi aplicado a correção da linha base, e depois foi feita a transformação por componentes principais, onde os 10 primeiros componentes foram utilizados para uma posterior classificação. Para essa classificação, utilizou-se a distância taxonômica, né, ou métrica pedológica, né. Essa distância taxonômica que foi utilizada, ela foi implementada no programa Osaka, né, um programa francês, que numa tradução livre seria a ferramenta estatística para assistência automática de cartogênese, certo? Esse Osaka, essa distância taxonômica, né, ela é obtida através da comparação entre horizontes dos atributos que compõem cada um desses horizontes dos perfis. Então, essa comparação, ela é feita através da distância euclidiana, né, onde cada propriedade, ela é comparada entre um perfil e outro, e essa comparação é feita horizonte por horizonte. O resultado final é uma distância, a distância pedológica, né, que é oriunda dessas comparações sucessivas. A avaliação dessas comparações foi feita através da matriz de contingência. Esse aqui é um exemplo bastante das propriedades do solo que foram utilizadas também para uma clusterização comparativa. Então, se utilizou areia, argila, carbono orgânico, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio trocável, acidez potencial, soma de base, CTC, atividade da fração argila, saturação por base, saturação por alumínio e pH. Esses valores que vocês estão vendo do lado são valores da média e do desvio padrão. Aqui são representados o comportamento espectral geral, né, das amostras de solo que foram utilizadas. Então, aqui é só um comparativo entre os espectros mais discrepantes de um solo arenoso, argiloso, e da amostra com maior teor de matéria orgânica, que correspondeu a um solo franco-argiloso. Então, foram identificadas basicamente 32 feições de absorção, e nessa informação lateral vocês podem ver que a distribuição dessas feições de absorção foram correspondentes basicamente a filosilicatos do tipo 2:1, 1:1, óxidos de alumínio, óxidos de ferro e principalmente o quartzo no final do espectro, certo? Então, é uma variação bastante grande. Se vocês puderem perceber, existe uma variação entre o comportamento espectral, né, para diferentes amostras, e é justamente essa estratégia que vai nos possibilitar fazer a distinção entre perfis. Aqui é o resultado oriundo da análise por componentes principais, então, onde pontinhos de mesma cor correspondem a amostras de solo de um mesmo perfil. Então, vocês podem observar que existe uma diferenciação, né, bastante grande entre esses pontinhos, ou seja, eles são bastante esparramados no espaço das componentes principais, o que indica que, de fato, existe uma diferença no comportamento espectral dessas amostras e, consequentemente, no comportamento espectral do perfil, uma vez que o perfil de solo é composto por diferentes amostras de solo que correspondem aos seus horizontes. Então, nós podemos observar, né, que fazendo a clusterização apenas para a clusterização comparativa, né, apenas para a amostra, para as propriedades utilizadas do solo, foram obtidos 7 clusters, 7 grupos, certo? Onde, obviamente, esses grupos, os perfis, né, que compõem esses grupos, eles foram agrupados em função de similaridade em profundidade, né, e entre horizontes em profundidade em função das propriedades que foram utilizadas. Quando nós utilizamos apenas informações espectrais, o número de clusters obtidos, ele aumenta 4, né, é aumentado no número de 4, então nós temos 11 clusters formados. Temos a possibilidade da clusterização, né, do agrupamento de perfis individuais, certo? Onde basicamente a diferenciação e o agrupamento individual de cada perfil em cada um desses clusters correspondeu em função da diferenciação do comportamento espectral em profundidade. Tá? O que colaborou com isso foi basicamente a variação mineralógica desses perfis e basicamente a variação no conteúdo da granulometria, né, de conteúdo de areia, silt e argila. Como conclusão, nós podemos concluir que se combinar a informação espectral do infravermelho médio com as métricas pedológicas, essa informação ela pode ser importante, né, para o reconhecimento de perfis de solo, certo? E pode ser importante para atividades de mapeamento, classificação, levantamento, uma vez que os espectros dessa amostra, eles trazem informações a respeito de mineralogia, granulometria e propriedades físicas.
Algumas classes de solo puderam ser corretamente e individualmente discriminadas, separadas, né? E o comportamento espectral do solo, associado com características morfológicas e propriedades convencionais, ele pode servir como uma ferramenta, né, bastante robusta e, de certa forma, confiável, né, para trabalhos de levantamento e classificação. Bom, eu gostaria de agradecer ao CNPq, à FAPEMIG e à FAPESP, né, pelo financiamento do projeto, pelo apoio ao projeto, e obrigado pela atenção de todos.